Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Millioncast. É com todo prazer que estamos recebendo aqui meu amigo Thiago, Raí, Richard Lopes, sejam todos bem-vindos. É um podcast onde a gente vai falar sobre negócio, empreendedorismo, riqueza e, claro, extrair o máximo de conteúdo e saber qual é o segredo do sucesso das pessoas que serão entrevistadas, um papo distraído, despojado, e com certeza você vai gostar muito. Fique ligado aqui que você vai pegar vários insights, vai pegar vários códigos ao longo dessa conversa aqui bem gostosa. Exatamente, é um podcast para trazer informações, trazer conhecimento, discutir sobre várias áreas e, claro, como o Richard falou, trazer insights para você. E hoje nós estamos recebendo um cara fantástico, ele que já vem produzindo aí muita coisa nas redes sociais, você pode acompanhar. O nosso cameraman vai colocar aqui o arroba dele e o Richard vai fazer essa apresentação, né? Eu fiz uma colinha aqui que o cara tem um currículo extenso. Thiago Bonfim Claudino, ele é esposo da Priscila Messia, pai do Thiago Filho, do Túlio, do Tomás. Ele que é formado em administração pela UESP, é mestre em administração e controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Ele é empresário no ramo de veículos, coach, palestrante, o homem é fera, hein? Aí. Vamos lá, seja bem-vindo, meu querido. É esse prazer. Episódio 01. Que honra! Que honra estar aqui fazendo parte desse primeiro encontro aqui do Millioncast, né? Eu quero aqui parabenizar meus amigos Richard Lopes, Raí Júnior e toda a equipe que está aqui, né? O amigo ali, o Ronei, que faz parte do projeto, quem está ali por trás das câmeras também, o seu pessoa. Então, fantástica iniciativa para falar de uma coisa que para mim é tabu, né? Na sociedade, infelizmente a gente tem pouca oportunidade de estar falando sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre prosperidade não só financeira, mas em várias áreas da vida, que para mim eu acho que faz muito sentido você crescer, mas crescer como um todo, né? Então é um prazer estar aqui, né? Falar um pouco e quem sabe aí inspirar outras pessoas, contribuir com a visão de mundo que a gente vem construindo, as trocas de ideias que a gente tem em momentos informais. Por que não trazer isso, né, para outras pessoas, quem sabe aí fazer com que outras pessoas também aumentem a frequência e faça sentido aí para quem está na telinha. Cara, conta um pouquinho da sua história aí, qual é a tua idade, de onde você veio, há quanto tempo mora aqui na nossa cidade, né? Lembrando que nós estamos localizados hoje na cidade de Picos, Piauí, mas com a mentalidade de expandir para o Brasil todo. É isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que estar produzindo, pensando grande, que essa é, vamos dizer assim, a primeira coisa de quem quer crescer, de quem quer prosperar. Começa pelo pensar grande, né? Eu poderia contar aqui umas 2 ou 3 histórias sobre o pensar grande, mas eu vou citar só a situação de um conhecido que morava aqui, e aí eu modelando, né? É uma das coisas principais que a gente tem que fazer. Eu acredito que esse podcast ele tem também essa vertente de modelagem, né? As pessoas que vão estar aqui, elas podem ser facilmente modeladas, e aí eu modelando um cidadão, conversando com ele, ele mora hoje fora, ele estava mudando de uma beira-mar do Nordeste para outra beira-mar, e disse, rapaz, e aí, né? Dando várias dicas, porque é uma coisa muito importante, quem está nesse meio, quem cresce, quer ver as outras pessoas crescerem. É o que vocês estão fazendo aqui, é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. E aí ele disse, meu amigo, ó, começo de tudo, sonhar grande, você tem que sonhar grande, tem que pensar alto. E aí eu, assim, treinamentos, livros e modelagem sempre passa por aí. Sonhar grande, pensar grande e depois realizar. Então, falando um pouco do Thiago, o Thiago muito bem apresentou, né? Eu gosto de ser apresentado dessa forma, primeiro por quem eu sou, né? Então, eu sou um filho amado, imagem e semelhança de Deus. Eu sou o esposo da Priscila, né? E o pai do Thiago Filho, do Túlio e do Tomás. Falando um pouco do histórico, né? Eu sou piauiense, picoense, minha família tem origem cearense, mas eu já nasci aqui em Picos e passei toda a minha infância, toda a minha vida, na verdade, foi construída aqui na cidade de Picos. Muito cedo ainda, comecei a trabalhar no comércio, né? Meus pais têm comércio de autopeças. E eu muito jovem ali, já 11, 12, 13 anos, aquele movimento de já ir para o comércio dos pais, e aí naquela brincadeira você vai já varrendo no chão, vai
limpando um parafuso, aí o cara vai promovido, daqui a pouco vai contar parafuso, né? Já vai subindo aí. E aí depois vai ser menino de recado, né? Já tem idade de subir numa bicicleta e andar. Vai subir nas patentes. Vai, né? aí vai entregar mercadoria, vai fazer uma cobrança, vai fazer um movimento de banco. E nessa brincadeira ali, nos meus 15, 16 anos, já exercia uma função de gerência, né? Então, na empresa do seu pai. Na empresa do meu pai, algo ali muito do dia a dia mesmo. Vai lá, vai aprendendo, vai fazendo, e aí fui trabalhar com vendas, enfim. Comecei dentro do comércio, né? E isso já me foi uma experiência bastante importante, mas assim, aquela história de empresa familiar e que você está ali dentro, exercendo função de gerente, mas ainda continua sendo filho, você pode subir degraus, mas continua, né? E aí me veio despertar toda a minha família, dependendo do comércio. Eu disse, rapaz, eu acho que eu tenho que buscar outros meios, porque é todo mundo num barco só. E aí eu fui enveredar pela área dos concursos públicos, que é algo que é muito, vamos dizer assim, colocado como a solução para o jovem de hoje, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. E aí eu fui lá para essa vertente do concurso público e tive alguns êxitos. Eu passei no concurso do Banco do Nordeste, depois fui chamado para o concurso da Caixa Econômica Federal, onde passei um ano. Em seguida fui aprovado e chamado para o concurso da Universidade Federal do Piauí, onde eu exerci a atividade de administrador. Você falou, eu tenho a formação de administração. E o professor substituto da UESP, quando eu conheci a docência, que me fez muito sentido. E assim, eu sou um apaixonado, meu propósito está ligado a ensinar. Então eu estou aqui com muito prazer, porque eu vejo a possibilidade de levar a palavra para outras pessoas. E, enfim, Universidade Estadual, depois fui aprovado como professor do Instituto Federal do Piauí, atividade que exerço hoje. Aí fui trilhar uma carreira acadêmica, hoje sou mestre nessa área de negócios, mas sempre com a sementezinha do comércio, dos negócios, do empreendedorismo. E aí dando aula de empreendedorismo, estimulando, vendo isso, acreditando de verdade nisso, foi a hora de eu realmente empreender. E hoje, né, sou proprietário da empresa Multiveículos.com, na qual a gente tem a oportunidade de não só indicar o empreendedorismo, como praticar e colocar realmente sua pele em risco. E é assim que eu venho construindo hoje a minha trajetória de professor, treinador e empresário. Tiago, você falou algo muito importante, que é a questão da modelagem, né? E acho que seria interessante explicar um pouco para as pessoas de casa o que é modelar, né? Como é que faz isso. E interessante também na sua história que você fez o caminho inverso. Muita gente começa ali querendo trilhar no concurso público, ou às vezes até entra no concurso público, passa em algum concurso e lá dentro desperta o empreendedor. Você nasceu numa família empreendedora, empreendeu ali inicialmente no começo da sua família, depois foi para o concurso público, e aí, mas só que o empreendedor dentro de você falou mais alto, foi mais ou menos assim? É verdade, a gente tem aí, primeiro sobre a modelagem, né? Modelagem nada mais é do que você olhar para pessoas que fazem sentido para você. Então hoje eu modelo algumas pessoas, essa pessoa leva a vida que eu quero ter, o que é que ela fez, como é que ela começou a trajetória dela. Então eu vou seguir os mesmos passos, é claro, com a minha particularidade, é claro que dando a minha cara, fazendo as minhas escolhas, mas olhar para lá e dizer, aquela vida faz sentido ser vivida, como é que ele trata a família dele, como é que ele trata dos negócios, como é que ele lidar com os funcionários, como é que é a emoção dessa pessoa, como é que são os relacionamentos. Se faz sentido para mim, passa a ser um modelo para mim. E o meu principal modelo, eu posso já dizer aqui de cara, que é Jesus Cristo. E quando todas as dúvidas, na hora de tomar uma decisão, eu olho para os meus modelos, Jesus Cristo e algumas outras pessoas que fazem sentido para mim, minhas decisões ficam mais simples, mais leves, é maravilhoso. Você disse que modelou esse seu amigo, mas como você fez para modelar ele? Você estudou um pouco a vida dele, fez perguntas, como é que foi? Como é que você faz? Como é que o Tiago modela as pessoas? Pronto, por acaso esse é um conterrâneo nosso, né? E ele cresceu tanto que a cidade daqui ficou pequena e ele foi para fora. E por acaso um projeto que eu desenvolvi aqui, que era levando também esse conhecimento empreendedor para jovens, ele ficou sabendo, disse, rapaz, gostei muito desse seu trabalho, e aí a gente foi conversar, enfim, e aí ele me contou um pouco da trajetória dele, e eu modelei ele em algumas áreas, e é interessante quando a gente vai adquirindo a sabedoria da modelagem, a gente olha, o que esse cara fez, por que a cidade ficou pequena para ele,
E aí ele me diz, ó, eu lia muita biografia, eu sempre investi nos negócios. Ele por acaso também foi um bancário que depois deixou o banco, uma trajetória parecida com a minha. E aí a gente olha para ele e vê que algumas áreas são top, que a gente tem que ir lá e fazer o mesmo, outras coisas nem tanto, então é um aprendizado. Essa modelagem é perfeita. Eu tenho mais 2 ou 3 grandes modelos que eu olho qual é a trajetória dele e aí eu vejo se faz sentido para mim. Né? Alguém modela algum desses caras aqui? Rapaz, só fera aqui, né? Só fera, ó. E ele, o cara da espiritualidade top. Flávio Augusto, rapaz, geração de valor, é outro que cresce e contribui, que tem um projeto parecido com esse de vocês, que é de levar esse pensamento. Thiago Nigro, né? Aí é fera, do 1.000 ao milhão. Criação de riqueza, um dos meus grandes modelos, que foi quem me impulsionou para hoje estar onde estou, está lá, Paulo Vieira, através do método CIS, enfim, aí foi uma grande abertura de portas para esse universo da prosperidade. Tiago, você falou de uma coisa chamada pele em risco, e aí muita gente não sabe o que é pele em risco. Tem muitos professores na área da docência, claro, em universidades, em institutos federais, que ministram aula de administração, mas nunca foram administradores na prática. Então você realmente é o skin the game, que coloca a pele em risco, sendo um empresário na prática. Não só ensinando seus alunos na teoria, claro, mas também na prática. Explica mais um pouquinho sobre isso. É isso, eu me considero, né, um cara bastante verdadeiro. Então tudo aquilo que está no meu coração é o que eu procuro entregar para as pessoas e aí eu sempre acreditei muito no poder do empreendedorismo. Eu costumo já trazer para os meus alunos o seguinte: hoje a gente tem uma cultura de, meu filho, estude, aí se a gente for voltar para as crenças da infância, a forma como a gente foi criado, como a sociedade se comporta hoje e vê o universo profissional hoje, a gente vê o quanto que tem coisas ainda para ser desmistificada e trabalhada. Mas para buscar aqui ser o mais breve possível, eu mostro para os alunos, através deles mesmos, qual é a vantagem de você ser um funcionário, qual é a vantagem de você ser um servidor público, qual é a vantagem de você ser um empreendedor e qual é a desvantagem dessas 3 vertentes, né? Mas o que eu quero colocar é que para o jovem, ele hoje está muito dizendo assim, ó, meu filho, estude para quê? Nós fomos criados para estudar para quê? Para conseguir um bom emprego. Vê o boom dos concursos públicos, a estabilidade, então, vai estudar para passar no concurso. Fundamental 2, ensino médio, faculdade, arrumar um emprego e tá tudo bem. Um sisteminha. Porque as pessoas foram criadas, ensinadas para seguir o que a maioria das pessoas fazem. Exatamente, é o currículo, o próprio MEC, lá desde educação infantil, como você diz, prepara as pessoas com uma linha de produção, né? E assim, não é que não há um despertar para outros temas, mas é a complexidade de se inserir isso num sistema que já vem há 100 anos. A forma que meu filho assiste aula hoje é a que meu avô assistiu aula. Né? Quem já teve a oportunidade de estudar há décadas atrás é isso, entra na sala de aula, está lá o professor, usa o livro e aí todo mundo sai igual. Né? Hoje o universo da internet, graças a Deus, tem possibilidade de a gente ter novos conhecimentos, trazer coisa diferente aí, e aí cada um trilhar o seu próprio caminho. Hoje está um pouco mais fácil, mas a prática é essa. Então, eu quero colocar, a primeira coisa que eu faço na cabeça do meu aluno, geralmente um aluno no curso de administração, é dizer, ei irmão, existem outras possibilidades. E aí eu quero mostrar para eles que se ali numa sala de aula de 40 alunos não tem um corajoso para empreender, quem é que vai dar emprego aos outros 39? Fortíssimo. Você imagina uma sociedade em que se todas as pessoas elas foram treinadas só para passar no concurso público e para ser um funcionário, quem é que vai dar? Agora eu pergunto, o salário do funcionário quem é que paga? O empresário. E o salário do servidor público? O Estado. O Estado, onde é que vem o dinheiro do Estado? Empreendedor. Vem dos impostos, vem da movimentação econômica, vem da tributação, quem mais paga imposto? Empresa. Então, irmãos, bota a mão nas minhas palavras aqui, bota amor aí, recebe com carinho. No final das contas, é bem distante do que a gente ouve por aí.
mas quem segura um país, quem segura uma sociedade, quem faz crescer uma economia, quem faz a diferença na população, na sociedade, é o empreendedorismo. É a geração de emprego, é a geração de renda. Uma empresa que tem 3, 4 funcionários como a sua, ela está sustentando 3, 4 famílias. Uma empresa como a sua tem, que seja, quando você olha para uma pessoa daquela ali, empregada, não é uma carteira assinada, não é um salário mínimo, não é 2 salários, não, é uma família que está sendo sustentada. E ali existe uma tributação, ali aquela família que está recebendo aquele salário, que seja um salário mínimo, que seja um salário e meio, que sejam 2 salários, ela vai lá no supermercado, vai gerar um fluxo no supermercado, o supermercado vai gerar mais fluxo no atacadista, o atacadista vai ao fabricante, o fabricante e vira uma cadeia, tem que contratar mais pessoas e aí vira o ciclo virtuoso da economia. O que é isso? A confiança do empreendedor gerando emprego, gerando renda. Então vocês estão de parabéns por essa oportunidade que vocês estão dando aqui para pessoas falarem sobre isso. Vocês estão de parabéns por serem empreendedores e estarem ralando, colocando a pele em risco. Vocês estão no dia a dia dando o seu melhor, não para dizer assim, é para eu enriquecer. É também para enriquecer, porque nós merecemos, mas é muito mais um trabalho social em que você vai gerar ali uma movimentação positiva para tudo que estiver perto. De fato, fazer com que as pessoas tenham uma metanoia. E aí, Richard, o que é metanoia? Metanoia é mudança de mentalidade. E como nós estamos aqui no sertão do Piauí, as pessoas de fato precisam mudar, explodir a sua cabeça de ervilha para que possa depois virar uma cabeça de melancia e depois explodir novamente. Eu acho que aqui já saíram 2 cortes. Cara, o Thiago é alguém que pode falar sobre esse assunto como ninguém. Você falou algo interessante, que a gente estuda da mesma forma que os nossos avós estudavam, né? E se você parar para pensar, é a única profissão, a única área, na verdade, que continua igual aos nossos avós. Se você pegar a medicina, Richard, evoluiu, não se faz mais medicina como fazia há 30 anos atrás. Se você pegar a contabilidade, por exemplo, não se faz contabilidade como fazia há 30 anos atrás. Não se faz mais administração, enfim, todas as áreas que você pensar, não se faz mais nenhuma dessas áreas como se fazia há 30 anos atrás. Mas se você pegar a educação, cara, a educação continua igual. É o que o professor lá, as cadeirinhas em fileiras e o aluno assistindo, né? Então isso tem que mudar, cara. Eu tive lendo algo interessante esses dias, é que o aluno brasileiro, cara, ele sai com pelo menos 10 anos de atraso comparado a um aluno americano. 10 anos de atraso em comparação a um aluno americano. Então, cara, isso é muito louco. Se você parar para pensar, estamos falando de educação, que é a base. Aí tem uma linha tênue aí. Essa questão tem muitos empreendedores e temos aí vários exemplos. Os maiores saíram, abandonaram a vida acadêmica para empreender. Tem empreendedores no Brasil que os caras falam claramente: meu irmão, se eu tivesse 18 anos, eu não iria para a faculdade, eu iria montar uma empresa, quebraria, montaria outra. Mas aí você é professor, né, de uma instituição pública e também é empreendedor. Qual é o conselho no meio dessa briga aí? Educação e empreendedor. Desafiador, que o Thiago não dá. Boa. E aí, se as pessoas te ouvirem, não, o Thiago Bonfim mandou eu largar a faculdade Ou então ele e disse, começar a empreender. então mandou sair do empreendedorismo e estudar. E aí, qual é o conselho que você daria? Isso é maravilhoso, né? Primeiro está aqui, recebendo perguntas dessa natureza que faz o seu processador ligar, né? E segundo é de você ter o trânsito no meio acadêmico, no meio empresarial, e às vezes se estranha. Eu estou no meio acadêmico e eu digo que eu sou empresário, e assim, infelizmente tem gente que não associa, não assimila bem, enfim, tem gente que acha que não é nem tão positivo, mas tem outros, caramba, tu tá aqui, tá lá, né? E aí às vezes eu tô aqui no negócio, eu tô aqui no mercado, e aí diz, não, eu sou professor, isso é mesmo, então é uma dinâmica, né? E aí o que é o conselho que o Thiago Bonfim, né, não professor, não empresário, a pessoa do Thiago teria para dar para o jovem? É o seguinte: como eu muito bem coloco as 3 possibilidades, você não tem para onde correr. Ou você vai ser empresário, que é um empreendedor, que seja um vendedor, um consultor, né? Mas você é um autônomo, você está no
empreendendo, está trabalhando por conta própria. Ou você vai trabalhar para alguém, seja como funcionário de empresa privada, seja para o serviço público. Então, só tem essas possibilidades. E todas elas têm os seus pontos positivos e negativos. E não tem nada de errado com uma área ou com outra. Mas de verdade, como é o nome do podcast? Millioncast. Millioncast. Mas os milionários aqui são apenas os entrevistados. Por enquanto, né? Observação. Ainda, né? E aí, irmão, não tem jeito. Se você quer vir ser entrevistado aqui no Millioncast, teu conselho é vai empreender. Vai empreender. Porque lá como funcionário trabalhando, mas eu vou virar um grande executivo, CEO de uma empresa multinacional. Beleza, você vai ganhar 30, 40, 50, 60 mil reais, vai, show. Mas você não vai ter a sua independência financeira. E para mim, independência financeira é não precisar mais trabalhar. E a liberdade geográfica, de tempo, de passar mais tempo com sua família. Passou o tempo ali sem trabalhar, você não tem as coisas funcionando por você. Então, assim, o empreender tem essa dinâmica maravilhosa. Os riscos são maiores. Aí se a gente for pegar a história dos milionários, eles erraram, eles quebraram, mas pergunta se no meio da crise, tem um concursozinho para tu ganhar X ali, ver se eles vão. Não vão, né? Então essa é uma realidade. Isso está ligado muito à mentalidade também da pessoa. Exatamente. Para aprender um universo é muito difícil você voltar para uma caixinha, né? E aí, mas então quer dizer que a educação não é positiva, ela é desnecessária de maneira alguma. Ela é extremamente importante. Se você tiver a sabedoria de, além de ter a educação formal, tradicional, você está assistindo podcast dessa natureza, que vai você abrir o horizonte e entender que enquanto tem muita gente preparada para ser funcionário, você está se preparando para empregar todas elas. Interessante, Thiago Bonfim, que a gente fala assim, mas está muito distante, as pessoas lá na metrópole, em São Paulo, nas grandes capitais. Mas nós podemos, a gente falou sobre modelagem no início desse programa, do episódio 01 aqui do Millioncast, sobre modelagem. Tem como nós modelarmos pessoas da nossa própria cidade, seja da cidade de 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, do vendedor de geladeira, do cara que tem um mercadinho, o cara se tornou milionário, tem 40 imóveis naquela cidade, o cara tem algo a você extrair dele. Só que muita gente não olha desse ponto de vista, diz assim, eu vou extrair os pontos positivos daquela pessoa, porque modelar, geralmente as pessoas fazem assim, modelam tudo, os pontos negativos e os pontos positivos. Modele e extraia somente os pontos positivos daquela pessoa. Eu te pergunto, o que eu te assistindo, as pessoas que estão te assistindo agora, o que as pessoas poderiam modelar no Thiago Bonfim? Eu já estou modelando ele. Eu sou um cara que tem uma convivência contigo há um certo tempo e, claro, eu modelo em você várias áreas da sua vida. Mas para as pessoas que não te conhecem, o que poderia, para as pessoas que estão te assistindo nesse momento, eu vou modelar o Thiago Bonfim nessa área. Que honra, né? Uma honra, né? Ter essa opinião de vocês nesse sentido. Mas no que se refere à modelagem, eu acredito que é uma coisa muito particular. Por exemplo, tem gente que não vai sintonizar com o que eu estou falando aqui. E aí está tudo bem, porque a pessoa tem um perfil comportamental, eu também sou analista de perfil, eu entendo um pouco do comportamento, né, e da maneira de pensar. As crenças da pessoa, por exemplo, chegou a falar de Millioncast, se a gente tiver tempo aqui, falar um pouco das crenças financeiras. O cara, não, isso aí não é para mim. Porque existe toda uma barreira mental, do subconsciente, bloqueio emocional, porque ela entendeu que dinheiro não é legal. Enfim, a gente não vai falar sobre isso, beleza? Mas vamos lá. Então, para você entender quem é o Thiago Bonfim, você pode entrar lá no Instagram, @eu sou Thiago Bonfim. Você compartilha vários conteúdos sobre desenvolvimento humano, sobre espiritualidade, enfim, é uma infinidade de conteúdos aqui que com certeza vai abençoar a vida de alguém. O Thiago falou algo interessante, ele disse que a modelagem é algo muito particular, e é verdade. Por exemplo, eu, desde a minha adolescência, eu buscava sempre um negro de sucesso, e não tinha, cara. Ou era um jogador de futebol, Pelé, que faleceu essa semana, infelizmente, ou era um pagodeiro, mas eu não vi nenhum empresário de sucesso. Eu fui buscar onde fora,
eu fui estudar Martin Luther King, Nelson Mandela, essa galera, Malcolm X e Barack Obama surgiu recentemente. Seriam esses caras que era sucesso para mim, que tinha um modelo de sucesso para mim, um menino negro. Mas só que existe uma diferença de você admirar para você modelar. E aí, assistindo, adquirindo mais conhecimento sobre inteligência emocional, o Papo Marçal, assistindo o Papo Marçal, essa galera toda, até você também no seu Instagram, eu tive conhecimento sobre modelagem. Aí eu percebi, cara, eu só admiro esses caras, mas eu não modelava eles. Aí, foi o que eu fui fazer? Eu fui estudar esses caras, começar a modelar esses caras, né? Quais são as qualidades desses caras? O que é que eles fizeram na vida deles que fizeram a diferença? E é isso, cara. Eu acho que modelar é realmente algo muito particular. Você encontrar alguém que seja realmente inspirador para você e buscar descobrir quais foram as coisas miúdas, porque geralmente o segredo está nas coisas pequenas que levaram essas pessoas ao sucesso. É isso. Então assim, falando o que é que o Thiago pode ensinar, eu acho que está muito ligado ao que você está disposto a aprender. Mas você vai conhecer um pouquinho mais do Thiago com essa entrevista, conhecer um pouco mais lá pelo Instagram. E uma coisa que às vezes os meus alunos, né, eles confundem. Eu bato muito forte nisso que a gente está fazendo aqui, né? A importância de você dar ao dinheiro o lugar dele, a importância que ele tem na nossa vida. E eu bato muito nessa questão do dinheiro porque é um tabu, certo? Aí sabe, o professor Thiago fala muito de dinheiro, ele é muito... dinheirista, mercenário. Capitalista, só fala nisso. Senão, aí eu tenho que fazer todo um trabalho para dizer que você tem que contextualizar. Tenho 11 áreas na vida e monitoro as 11 áreas da vida com muito critério. Então você vai encontrar um cara equilibrado, que pensa em dinheiro, sabe a importância do dinheiro na vida e utiliza isso para potencializar as outras 10 áreas. Por exemplo, a espiritualidade, né? E aí assim, é uma coisa louca, porque às vezes a gente vê religiosos, né, trabalhar o dinheiro como algo negativo, como tal, e não é. Na verdade, a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, mas eu encontrei de verdade uma profundidade espiritual em treinamentos que eu fiz, que foram treinamentos caros, e ali sim eu entendi que era uma espiritualidade de verdade, eu encontrei Jesus de verdade, ali eu tomei decisões importantes de valorizar a Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha família, eu parei de beber, eu conquistei isso. Por quê? Porque eu tive o potencial financeiro de investir em algo de espiritualidade. E assim eu fazia uma viagem maravilhosa, eu tenho um orgulho, prazer, eu sou um grande pai, eu sou um grande esposo, mas eu posso dar o melhor e honrar minha família, dar uma qualidade de vida top, porque o dinheiro proporciona isso. E aí a minha saúde, eu procurar um médico, um nutricionista, uma academia, um personal, tudo isso tem um custo. Então assim, você negligenciar a área financeira, por exemplo, é você negligenciar todas as outras áreas da sua vida. E aí você tem, eu convivo pessoas, eu sou um cara alterista, né, que é uma pessoa que é generosa, que procura fazer as doações estratégicas, e eu vejo as pessoas simplesmente porque eu tô sem isso, eu tô sem aquilo, eu disse, cara, uma pessoa dessa com potencial gigante, uma pessoa inteligente, mas a simples crença de achar que dinheiro não é importante faz com que essa pessoa viva mendigando de verdade. Essa semana passada me procurou uma pessoa de uma ONG que eu acompanho aqui e ela disse, eu preciso para comprar fraldas para meu filho. Eu disse, qual é a dignidade que uma criança dessa vai ter? Um pai de família, qual é a estrutura? Como é que uma pessoa dessa vai bater no peito? Como é que ela vai enfrentar os desafios da vida se ela não está tendo o mínimo básico de sustentar a família? Uma fralda para uma criança, você está entendendo? Então, quando eu bato muito isso, bato forte dentro de uma sala de aula, a revelia e contra muita coisa que é construída às vezes pelo pensamento, né, que está na sociedade, na própria sala de aula, pelos colegas, e os alunos eles ficam arregalados. A primeiro momento eles ficam ali meio que tensos, nervosos, eles diminuem ali a frequência e depois começa a fazer sentido. E aí eu digo, tem essas 11 áreas. Tem essas 11 áreas e eu monitoro todas elas. Mas por que é que eu bato no financeiro aqui? É porque em lugar nenhum você vai ouvir isso que eu estou falando aqui.
Você não vai ter um pai e uma mãe que vai dar o verdadeiro valor ao dinheiro e dizer isso, porque é um tabu. Falar sobre dinheiro, finanças, quanto ganha, como administrar, como usar, dar o lugar certo para o dinheiro. Ah, é porque na Bíblia tem não sei o quê. E aí assim, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, vai ser lançado agora esse mês, que é justamente assim, o meu processo de descoberta, que eu achava que você tem que ser humilde, eu achava que para ser humilde tinha que usar roupinha simples, né? fazer voto de pobreza, andar com a roupa rasgada, né? Que porra é essa, meu? E é o seguinte, não, amigão, você não pode colocar o dinheiro em cima dos valores, valor da família, do valor de Deus. Ah, é porque lá na Bíblia fala, tem essa estatística, mais de 730 passagens sobre riqueza na Bíblia. É claro que alguns estão dizendo lá o seguinte, cuidado para você não fazer do dinheiro o seu Deus. O mamon, né? O mamon. Mas lá é o seguinte, não condena. Quem? Davi era rico. Salomão é o homem mais próspero que já existiu na humanidade. Jó, Isaac, quem mais? José do Egito, José que era Mateus, de Arimateia, muito bem. Né? José de Arimateia, discípulo oculto de Jesus, foi quem deu um enterro digno para Jesus rico. Aí vai dizer que a Bíblia condena a riqueza. O próprio Jesus tinha um tesoureiro. Para que ele tinha um tesoureiro? Pois é, eu fico imaginando. Pode algumas pessoas olharem diferente para mim aí, mas eu vou dizer, imagine, Deus tinha um propósito, ou Jesus tinha um propósito na Terra, de levar às pessoas um ensinamento. E é uma pessoa que eu modelo, porque para mim ele curou, para mim ele fez milagre, mas ele veio de verdade ensinar. É um professor. Então eu modelo Jesus principalmente nisso. Será se para cumprir a missão dele, ele ia continuar andando a pé? Ou de jumentinho? Ou será se hoje ele teria um celular e andaria de avião para poder chegar a maior número de pessoas e cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele? Usaria a internet também, seria blogueirinho. Olha aí, tá vendo aí? Por quê? Não é sobre dinheiro, né? Não é sobre dinheiro, é sobre uma missão aqui na Terra. Ele foi o maior influenciador da Terra até hoje, é o nome mais falado no mundo até hoje, imagine com a internet. E aí muita gente diz assim, eu não sei nada de marketing. Meu amigo, Jesus fazia os milagres e ele dizia, não conte para ninguém. Essa era a estratégia de marketing dele. Imagine se ele tivesse vivido essa era digital. Já que você está falando muito sobre dinheiro, vamos falar agora sobre patrimônio. Sim. Quantos milhões você tem na conta? Porque existem vários tipos de milionário, né? O milionário em patrimônio, o milionário em equity, o milionário que tem dinheiro investido na bolsa de valores, o milionário com R$1 milhão na conta. E eu acredito que um dos milionários que possa ultrapassar todos esses outros que eu falei é o que tem realmente uma mente milionária. E por isso que nós convidamos ele aqui, né? Primeiro que ele é milionário em patrimônio. Não sei se você se incomoda em falar disso. As pessoas que estão assistindo vão dizer, sim, mas quem é esse cara? Porque as pessoas têm esse tabu, dizer assim, quer dizer que a pessoa se tiver R$1 milhão em patrimônio em bens móveis e imóveis, ela é milionária? É sim, claro. Conta aí um pouquinho do faturamento da sua empresa, de quanto você ganha mensalmente, se isso não te incomodar. Sim, sim. Né? Quanto é que vale seus bens móveis e imóveis, como é que está avaliado tudo aí? Vou botar um corte gravado. Thiagão, Opa, então vamos lá, vamos falar sobre patrimônio, que na verdade é um dos objetivos aqui, né? Quebrar o tabu. As famílias não falam disso, os casais não falam de dinheiro. Um ganha um dinheiro para o lado, outro ganha dinheiro para o outro, quando junta ali é um escondendo do outro, é uma triste realidade. Na verdade, a gente falava da importância do dinheiro, uma das principais causas de separação é problema financeiro. É o pai com a mãe brigando por causa de dinheiro e gerando escassez, você entende disso, gerando um comportamento que vai ficar na criança pro resto da vida. Você tem aí pessoas com patrimônio gigante que não conseguem usufruir do dinheiro por conta dessa mentalidade de escassez. Às vezes foi algum problema lá na infância. Só te cortando, fala aí, já que você falou sobre pessoas que têm um alto patrimônio, mas não usufruem, né? É o famoso rico da cidade,
que vai pra churrascaria, compra uma Coca-Cola, bebe pela metade e ainda leva a Coca-Cola para casa. Eu conheço várias pessoas, pessoalmente eu conheço várias assim. É isso. Com certeza você deve conhecer também, né? É isso, são pessoas com padrão de vida incompatível com o seu patrimônio. E isso é um problema emocional. Isso aí é o seguinte, nós temos os dois lados. Eu conheço pessoas financeiramente muito bem estruturadas, com patrimônio milionário, multimilionário, que não tem coragem de fazer uma viagem com a família, ou quando vai se sentindo culpado, acha que tem que estar 24 horas no negócio, acha que aí quando chega lá, vai escolher um jantar com a sua família, diz que ama a família, né? Olhando pro Ele lado diz que direito do menu. vai olhar o cardápio pelo lado do preço. Então, são comportamentos altamente incompatíveis. E aí você falou da modelagem, você vai ver que como a gente monitora todas as áreas da vida, você pode entrar no Instagram, você vai ver eu desfrutando o melhor da terra, você vai ver eu trabalhando, você vai ver eu brincando com os meus filhos, né? Você vai ver eu cumprindo o meu propósito de levar a minha palavra, a minha missão, você vai ver eu na minha empresa com os meus funcionários. Então, é uma questão de equilíbrio. Eu acho que faz muito sentido. Vai modelar o Tiago, a questão do equilíbrio eu acho que seria uma área possível, certo? E aí existe também o outro lado da pessoa que não sabe utilizar o dinheiro. Tem aquele que tem e não usa, e tem aquele que não tem e quer viver o que a gente chama de dublê de rico, né? O dublê de rico é aquele que vive uma vida incompatível com o seu bolso, com os seus ganhos. É o cara que está sempre devendo, é a pessoa que está comprando joias, está comprando roupas, está comprando bens supérfluos, fiados, sem pagar, parcelado no cartão. De vez em quando chega alguém para tomar seu carro lá no banco, o banco manda buscar seu carro. Então essa é uma vida totalmente incompatível. Isso tudo são frutos de uma infância mal resolvida com relação a dinheiro. Isso são frutos de problemas emocionais, de falta ou de excesso, mas principalmente essa questão do diálogo, do tabu, de conversar sobre dinheiro. É o verdadeiro rico do bolso furado, né? Exatamente. E aí, falando sobre a questão do patrimônio, para não dizerem que eu estou enrolando. Estou percebendo, viu? É isso, né? Eu acho que a proposta aqui é trazer pessoas que têm a mentalidade milionária. Eu me considero um milionário da mentalidade milionária, mas também um milionário de patrimônio, quando você juntar valuation da empresa com os bens, com, enfim, imóvel e tal, é um valor superior. Tava coisando. Não estava gravando aqui. Não foi dessa não. Mas essa aqui tá. Mas essa aqui tá, né? Mas tá valendo, nós não fomos longe não. Mas o dele tá. Tá. Vou pegar mais só a fala dele, deixa ele falar. Não tem problema não. Foi só o teu que saiu, foi? O lapé aí tá Mas funcionando. o teu aqui tá, ainda bem. Ei, aqui tá funcionando normal, tá? Tá, vamos continuar. Mas foi porque triscou ou não? Continua. Continuando da... Peraí, vai de onde? Foi concluída. Essa passagem foi concluída. Vou falar do patrimônio, né? Pronto, beleza. Então, tenho a mentalidade milionária, né? Na qual eu me incluo como milionário que vive mentalmente como milionário, mas também um milionário patrimonial, que você juntar todos os bens, os recursos, valuation empresarial, bens materiais, é um patrimônio superior a 1 milhão, então se considera 1 milhão. O Richard ele contextualizou e conceituou muito bem o que é um milionário. Então assim, e eu quero dizer para vocês que às vezes parece uma coisa tão distante. É porque é milionário. Ei, amigo, nós temos gente que mora lá na roça que quando vender as suas propriedades dá mais de 1 milhão. Você encontra em todas as esquinas aqui da nossa cidade pessoas que têm 1 milhão de patrimônio, 1 milhão na conta, 1 milhão investido. Você anda em qualquer dessas avenidas e todos os prédios são um valor superior a 1 milhão. Então você tem que olhar que na sua cidade, onde você está, seja em qual for, tem vários milionários e tem multimilionários. E eu quero só dizer a você, sabe qual é a diferença entre você e esses multimilionários? É só porque ele aprendeu algo que você não aprendeu ainda. E às vezes ele estudou menos, às vezes ele tem uma estrutura familiar
inferior à sua, às vezes ele não teve a mesma preparação emocional, familiar, a mesma criação que você fez, só que ele despertou para uma coisa, a importância de você prosperar financeiramente. Então, se você quer dar o melhor para a sua vida, para a sua família, você tem uma qualidade de vida melhor, você quer honrar seus filhos, você quer que eles sejam pessoas capacitadas, colocar eles nas melhores escolas, dar a eles as melhores experiências, você tem que olhar para o dinheiro de uma maneira verdadeira, saber da importância dele, e aí você vai e olha para esses milionários e diz, o que é que eles têm que eu não tenho? Hoje eu olho para bilionário e eu fico pensando, os caras não têm nada mais do que eu. Simplesmente são normais, né? São normais, são pessoas que tiveram lá atrás um monte de erro, um monte de coisa errada, um monte quebraram, e aí não tem às vezes o mesmo posicionamento mental que eu tive, mas eles destravaram uma coisa, que é a parte emocional para o dinheiro, que todos eles estão ligados ao negócio, e aí a modelagem é importante, porque geralmente se faz milhão através dos negócios, é claro que existem outros meios, né? Mas normalmente através dos negócios, e simplesmente eles caminharam naquela direção, aprenderam, descobriram como fazer dinheiro, e aí depois é um processo simples. Então é só você olhar, será se eu atrás desse balcão eu vou ser milionário? Você olha, se ser milionário faz sentido para a sua vida, mas se fizer, irmão, é só seguir o caminho de quem já fez, geralmente muito trabalho, nunca parar de aprender. Eu tenho que voltar para a escola. Não, estão aqui, ó. Estão aqui os livros, estão aqui as lives. Rapaz, hoje está tudo. Estão as palestras no YouTube, estão os treinamentos online. Então, irmão, hoje é muito mais uma questão de você destravar o milionário, a mente milionária, como o Rich colocou, do que de verdade a questão de potencial e capacidade. Hoje, de dentro da sua casa, com um celular, você consegue fazer 1 milhão. Se você for estudar, descobrir a fonte e pagar o preço. Tiagão, você falou que existe um tabu sobre falar sobre dinheiro na sociedade, e isso é verdade. E, consequentemente, também tem muita gente, como você falou, conhece pessoas que têm um grande potencial, mas não conseguem transformar isso em dinheiro, em riqueza. O que está por trás disso? Qual é o bloqueio? O que pode ter acontecido com essa pessoa e por quê? O que está por trás desse tabu de não querer falar sobre dinheiro? Perfeito, Raí. Eu gosto das perguntas de quem é inteligente, porque ele já sabe a resposta, sabe? Ele pergunta só pra gente ficar aqui. Brincadeira, a gente quer mostrar aqui para vocês que existe, e aí entra numa área que eu tenho estudado bastante, né? Que é a área do desenvolvimento humano, mais especificamente da questão emocional, né? Eu sou professor de inteligência emocional e eu tenho estudado muito, e aí assim, o processo inicia-se comigo. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade, eu tive uma cegueira financeira durante décadas na minha vida, sem dar a verdadeira importância que o dinheiro tinha, sem saber para onde era que meu dinheiro ia, naquela vertente de dizer, eu não preciso de dinheiro, eu já tenho uma família maravilhosa, eu não preciso de dinheiro, eu já tenho aqui uma vida confortável, aquela falsa estabilidade, né? E aí eu vi que com dinheiro eu conseguiria potencializar tudo isso, inclusive a minha palavra. Eu estou aqui cumprindo a minha missão de levar conhecimento para as pessoas, e eu só estou convidado aqui porque de alguma forma eu me enquadrei dentro dos critérios do Million Cash, né? Então, para vocês verem, até para eu cumprir a minha missão na Terra, que é me comunicar e levar, né, aquilo, todo o meu processo de conhecimento, levar para outras pessoas, está sendo potencializada a minha voz também através do dinheiro. Não só isso, mas é uma coisa que potencializa a outra, né? Então, o que é que vem lá atrás? Vem as crenças financeiras. É aquela palavra que você ouviu quando era criança, que dizia assim: meu filho, você pegou em dinheiro, vá lavar as mãos, porque dinheiro é sujo. O que é que isso na mente de uma criança? Minha mãe, meu pai, autoridades, a professora disse: ei, dinheiro é sujo. Ei, amigo, lá no subconsciente, aí entra uma parada mais profunda, né, do entendimento um pouco mais. Lá, conscientemente, você passa a vida toda correndo atrás de dinheiro, mas o seu subconsciente diz: ei, isso aí não é para você.
Isso aí é sujo. Meu filho, não gaste dinheiro, porque dinheiro não nasce em... Árvore. Isso aí bloqueia, porque diz, é coisa difícil. Aí diz assim, ei, eu tô paquerando com aquela menina. Não, aí não é pra você não. Aí é filha de rico, de fulano de tal. Aí não é pra você. Quer dizer, a criança olha assim e diz, não, ali é um padrão de vida, aqui o meu é esse. Aí baixa a cabeça e diz, isso não é nada pra mim. É aí onde nascem os bloqueios, né? Bloqueios emocionais vão para o subconsciente. Se não tiver um trabalho de reprogramação mental, um trabalho sério de você fazer leituras, de você participar de treinamento, fazer desbloqueios emocionais como eu faço meus treinamentos, você tem uma dificuldade muito grande. E aí você às vezes é o melhor profissional, às vezes você é o cara mais técnico, você tem bons relacionamentos e aí impressionante, todo mundo diz que você é top e profissionalmente você não consegue botar a cara no celular. Profissionalmente você não consegue cobrar um preço. Já vira a pessoa que diz assim, daí o que você achar que eu mereço? A pessoa tem um nível de merecimento tão... Já fiz isso, né? Então isso dói. E aí você que está ouvindo, você também se comporta em alguma situação, porque eu já me comportei assim. É por isso que quando eu tenho um ditado que assim, quando a pessoa sai da cadeia, ela leva a chave da prisão. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que superou uma dificuldade, ela consegue libertar muita gente que está nessa mesma dificuldade. Então eu que vivi com a cegueira financeira por muito tempo, eu hoje me libertei e eu estou escrevendo um livro, eu estou falando nas minhas palestras, eu estou me comunicando aqui na internet. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente ainda presa, bloqueada lá nessa cadeia emocional que vem desde a infância. Então assim, minha missão é libertar o maior número de pessoas em todas as áreas que eu já superei. A área financeira é uma das principais. Show. Aproveitando, fale o nome do livro aí, para fazer o pré-lançamento pro pessoal. É isso. Rapaz, o nome ainda não está definido, porque eu tenho 2 grandes nomes, mas é muito dentro dessa minha fala, né? É o desbloqueio da mentalidade financeira, algo nesse sentido, né? Porque ainda está para ser definido, mas de verdade é você entender as suas crenças, destravar as suas crenças financeiras e desbloquear o fluxo financeiro para a sua vida, porque é através desse dinheiro que você vai viver o que você merece, é através desse dinheiro que você vai viver a promessa de Jesus, porque ele veio para que tenham vida, e vida em abundância, amigo. João 10:10. Aí o cara diz, eu vou ter uma vida de acordo com o que Jesus quis. Aí o cara não tem o que dar de comer, não tem o que dar o básico dentro de casa. Isso é vida em abundância? Não é. Então assim, Jesus quer que a gente viva em função do dinheiro de jeito nenhum, mas ele não quer que a gente esteja passando dificuldade. Ele não quer ver a nossa família com necessidade, ele quer ver a gente vivendo, porque é o seguinte, na verdade, emocionalmente falando, até o relacionamento com Deus, o cara que está com um cobrador na porta, a pessoa que está com dificuldade financeira, o aluguel atrasado, não consegue pagar a escola da criança, não consegue dar uma saúde básica para a sua família, ele não tem tempo para pensar nos relacionamentos, ele não tem a leveza de tratar a sua esposa bem, o seu cônjuge bem, ele não tem a inspiração de levar a sua criança para desfrutar algo melhor, fazer uma viagem, ter uma experiência diferente. Então, amigão, é isso, o livro quer trazer isso, quer trazer uma libertação mental em relação a dinheiro, porque quando você enriquece, você pensa menos em dinheiro do que quando você está com dificuldade. A pessoa está trabalhando aqui, pensa, como é que eu vou pagar o aluguel? E aquele cobrador, e de repente, meu Deus, a mensagem, eita, a fatura do cartão. Então, amigão, quem pensa em dinheiro, na verdade, é quem ainda não tem. Tem aquela passagem na Bíblia que mais vale um rico passar... É do camelo, né? É mais vale um pobre passar no fundo de agulha do que um rico. É mais fácil. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Repete aí e faz essa passagem aí. Vai lá. Vai. Aqui um corte. Corta aí tu vai. Inclusive, Thiago, tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: é mais fácil um rico passar por um buraco de agulha do que... Não é o pobre, não. Corta de novo.
É o rico, pô, entendeu? É mais fácil o rico. Eu falei certo. Mais fácil um camelo. Mais É, fácil, mais fácil. um camelo. É porque eu peguei Ó. o raciocínio do rico e não agora. É isso mesmo, é mais fácil É um mais camelo fácil passar no buraco de uma agulha. do que um rico entrar no... Inclusive, Thiago, tem uma passagem bíblia. Nos off, tá ligado? Making off, vai. Mais vale um camelo. É. Inclusive, Thiago, tem uma passagem bíblica que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E aí, como é que você explica essa passagem? Essas são as passagens que me bloquearam, assim como bloqueou milhões de pessoas em relação às finanças, né? Porque é algo que tem muita autoridade. Quem fala é o pastor, quem fala é o padre, quem fala é a pessoa que está fazendo uma pregação, né? E tem outra, né? Tem outra também que, por exemplo, a do jovem rico, né? Que Jesus diz, vai lá e dá todos os teus bens e aí vem me acompanhar, né? Então isso realmente dificulta muito porque é a questão da interpretação. A gente ouve isso, mas não sabe o que tem por trás. Por exemplo, a questão de passar no buraco de uma agulha, um camelo passar. Você imagina um camelo passar no buraco de uma agulha? Na verdade, a agulha era uma frecha que tinha lá nos paredões nas cidades antigas em relação à proteção, e quem chegava a partir das 18 horas não entrava pelos portões, tinha que entrar por essa frecha, né? E aí era uma dificuldade e o camelo passava, mas era com uma dificuldade para passar pela agulha. Então aí você imaginar que é um camelo numa agulha tradicional, e aí dizer, o rico não entra no reino do céu. E como esses que eu citei, Salomão, José do Egito, José de Arimateia, quem mais que a gente falou aqui? Jó, Abraão, Isaac, Jacó, todos eram ricos e eram grandes homens de Deus, amigos de Deus, com intimidade de falar com Deus, de receber bênçãos e de... Como é que Deus condena a riqueza? O do jovem rico. O jovem rico, Jesus queria testar se o coração dele estava em acreditar em Deus e servi-lo como Deus, ou se toda a sua segurança e o seu Deus estava no dinheiro. Ele, sabendo a sabedoria de Jesus, sabendo que o jovem rico, ele tinha mais confiança na riqueza do que em Deus, foi lá e fez a aprovação, né? Então não é porque eu, para servir a Deus, pelo contrário, a pessoa que é generosa, uma pessoa de Deus, que tem um coração maravilhoso e que tem pouco e faz muito bem ao próximo com o pouco que tem, você imagine uma pessoa dessa, generosa, uma pessoa de Deus, que vive para a caridade, se ela prospera financeiramente. Imagine, com pouco eu faço muito e com muito. Então, os filhos de Deus têm que prosperar. Prosperar, quando eu digo, prosperar é crescer em várias áreas, mas inclusive a financeira, para potencializar as outras. Você imagine os filhos de Deus, as pessoas de bom coração, as pessoas generosas, crescendo em todas as áreas, crescendo financeiro, enriquecendo, participando do Millioncast. Ei, amigão, nós teremos um mundo muito melhor. Por quê? Porque é através desse crescimento das empresas, gera emprego, gera renda, é através do lucro que você pode fazer uma ação social, contribuir com uma instituição, com uma ONG, ou fundar a sua própria ONG, né? E por aí vai. Você imaginar que eu costumo dizer que é o seguinte, e os pobres como é que fica, amigo? Uma desigualdade, o capitalismo, tem muito esse discurso, e eu vou dizer para vocês, desigualdade, eu li um artigo semana atrasada que prova com números, não tem nada a ver desigualdade com pobreza. Tem países que são extremamente desiguais, em que todo mundo está bem, assim como tem países que estão, todo mundo é igual, todo mundo lascado. Olha, a igualdade por baixo, medindo lá embaixo, todo mundo na pobreza. Isso é igualdade? Então, amigão, nós temos que crescer. E quanto mais as pessoas de bom coração tomarem de verdade o seu poder e o seu lugar na terra, que é de dominar, que é de governar, que é de crescer, que é de prosperar, nós vamos ter uma sociedade muito maravilhosa. Nós vamos ter gente ajudando mais gente a crescer, porque de verdade o que está no coração de quem cresceu é que todo mundo cresça junto. É isso que nós estamos fazendo aqui, que todos nós tenhamos crescimento, inclusive
crescimento financeiro. E o pobre? A melhor forma de você ajudar o pobre é não sendo um deles. A gente está indo quase para o final aqui, Thiago Bonfim, e eu quero te fazer uma pergunta que é uma das perguntas chaves aqui do nosso Million Cash, que é: qual o segredo do sucesso para você? Você falou sobre prosperidade, ser próspero em várias áreas da vida, falou sobre ser próspero não é ter apenas dinheiro, financeiramente falando, mas para você, qual é o segredo do sucesso? Show de bola, essa é uma pergunta desafiadora, porque na verdade não existe uma receita pronta, mas eu citei lá no início que tudo começa com um grande sonho. Você com uma visão de futuro, de vida extraordinária, faz com que você se levante da cama, faz com que você vá em busca dos seus objetivos. Uma pessoa que tem um propósito de vida, ela não tem tempo para ficar olhando para o passado, que é um comportamento depressivo. E não fica ansiosa no que é que vai acontecer no futuro, não fica pensando coisa negativa no futuro. Por quê? Porque a imagem já está muito clara lá no futuro de algo positivo. Aí você elimina a ansiedade, que, né, um sintoma de ansiedade, que é a preocupação com o futuro. Então tem isso, pense grande. E a outra dica que eu diria é: eu vou me comparar com o cara que tem milhão, eu vou me comparar com o outro que tem não sei o que, que nasceu na família não sei o que. Não, amigão, presta atenção. A única coisa que você tem que fazer para prosperar, crescer na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, com seus filhos, na sua saúde, no seu contribuir com o próximo, você crescer profissionalmente, você crescer intelectualmente, você crescer